Oi, turminha! Como vocês estão? E aí? Como é que está a quinta-feira de vocês? Espero que comece bem tranquila. Bom, pelo título vocês já sabem que nós vamos trabalhar matemática hoje, né? Então, só para recapitular a nossa última aula de matemática, lembra que nós trabalhamos sobre figuras geométricas, os sólidos geométricos, né? Então, hoje nós vamos entrar em um conteúdo que abrange um pouquinho mais esses sólidos geométricos. Fica aí que agora vem a parte boa. Bom, galerinha, na página 7 a gente vai falar sobre poliedros e corpos redondos. Mas o que é isso, prof? Então vamos ver aqui. A turma do Eduardo levou para a escola alguns sólidos geométricos com formatos diferentes. E eles tiveram que separar em grupos diferentes, porque eles não se encaixavam nos mesmos grupos. Então, eles separaram em poliedros e corpos redondos. Então, poliedros são aqueles sólidos geométricos que apresentam apenas superfície plana. Ó. Pode ver, é tudo plano, tudo reto. E os corpos redondos, aqueles que apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Vocês podem ver o cone em formato arredondado, o cilindro em formato arredondado e a esfera também em formato arredondado. Agora, nós vamos para a próxima página ver certinho elementos que cada um deles tem, tá bom? Bom, galerinha, então na página 8 tem alguns elementos que contêm os poliedros e outros elementos que contêm os corpos redondos. Então, a prof vai explicar cada um de vocês. Então, nessa figura aqui, nós temos 3 elementos importantes, que geralmente tem só nos poliedros, tá? Que são as vértices, que são todas essas pontinhas aqui, ó. E eu vou fazer a bolinha. São as vértices, tá? Aqui, aqui, aqui e lá atrás. A aresta são todos os risquinhos. Então, todos esses risquinhos são as arestas que formam a figura. E a face são todos os lados, cima, baixo e as laterais da figura. A mesma coisa aqui no triângulo. Nós temos a vértice aqui, outra vértice aqui, outra lá no fundo, outra aqui. A face são todos os lados do triângulo e a parte de baixo, e as arestas são todos, então, os riscos que também formam a figura. Bom, nos corpos redondos apresentam, tem alguns que também vão apresentar vértice, no caso, que nem do cone, tá? Porque nós vamos encontrar uma vértice aqui em cima, que é a ponta. Nós vamos ter a face arredondada, então nós não vamos ter vários lados, ele vai ser só o redondo. E nós temos uma face plana aqui embaixo, tá? Já aqui no cilindro, nós temos a face plana, que é essa parte aqui, e a face arredondada, que é essa parte que forma o círculo. Já na esfera, nós temos apenas a face arredondada, não existe nem plana e nem arestas, nem vértices, desculpa, apenas a face arredondada. Então, vocês podem perceber que nos corpos redondos não existe arestas, tá? Pode existir somente vértice, e aí tem as faces arredondadas e planas, ok? Então, a prof fez aqui um exemplo de um cubo, tá? Que é um poliedro, para explicar para vocês como é que vocês vão fazer a contagem das vértices, das faces e das arestas. Bom, então, sabendo que as vértices são todos esses pontinhos que ligam uma aresta da outra, nós vamos contar, então, quantos tem no cubo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu for contar as vértices, que são quando liga um pontinho, uma linha, cada linha que forma uns pontinhos, nós temos, então, 8 vértices.
ok? Aqui são as faces, que são os lados de cada cubo, do cubo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces ou 6 lados, tá? E as arestas, então, são os números de riscos que eles precisam se unir para formar o desenho, ou, né, o poliedro, o corpo do poliedro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas no cubo. Espero que vocês consigam, com esse exemplo da prof, tirar as dúvidas de vocês, tá? Bom, então depois dessa explicação, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho do que a prof explicou. Então vocês vão realizar as atividades da página 9, 10 e 11, que vai ser isso das explicações de vértices, faces, arestas, a face arredondada. Vocês vão olhar então um sólido geométrico, que nem um cubo, e vão me dizer, lá vocês vão contar certinho no cubo, quantas vértices tem, quantas faces tem, quantas arestas tem. A mesma coisa do corpo redondo, vocês vão olhar o cilindro, vão me dizer quantas faces, né, arredondada tem o cilindro, quantas faces planas tem o cilindro, tá? Vão me dizer se pode ter vértice ou não, é bem tranquilo, tá? Na página 10, vocês vão ver que tem algumas rampas com alguns sólidos geométricos. Pode ser tanto os poliedros quanto corpos redondos. E aí vocês vão me dizer qual deles que poderia rolar primeiro e explicar o porquê. Então sabemos que geralmente os que tiverem face arredondada, ou seja, os corpos redondos, que eles vão girar primeiro do que os poliedros. E aí vocês vão explicar por que tal. Por exemplo, o cone, pois ele tem pelo menos uma face arredondada. Então o cone ele vai rolar primeiro do que uma pirâmide, porque o cone tem face arredondada e a pirâmide não. Então é tranquilo. E na última página vocês vão pintar de amarelo o que é poliedros, de verde o que são corpos redondos. Vocês vão ver que tem um poliedro ali na imagem, vão contar para mim quantas vértices tem aquele sólido geométrico, tá? São atividades que vocês, seguindo a explicaçãozinha ali da prof, de corpos redondos e poliedros, vocês conseguem fazer tranquilamente. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês pedem para o papai e para a mamãe mandarem mensagem lá no WhatsApp, no grupo da escola, que aí a prof tira dúvidas de vocês, tá bom? Estou morrendo de saudades. Beijos, até amanhã.